Hoje, os dois centroavantes do Flamengo não estão fazendo bem pro Flamengo. Isso é um problemaço, irmão. Muito fácil vir aqui e descer lenha no Gabriel. Ah, o Gabriel, não sei o quê. O Pedro hoje bateu um pênalti mais feio que o do Gabriel, perdeu e teve que bater de novo. Fez, maneiro, porra, top. Mas o Pedro não tá conseguindo dominar uma bola, meu irmão. Aquilo ali é... Quanto de altura tem o Pedro? Pedro, Flamengo. Pedro tem 1,85 m, é da minha altura. 1 centímetro a menos do que eu. E, meu irmão, ele tá um poste. A bola vem, ele domina, erra. Ele tenta um passe, porra, canela. Meu irmão, tá uma água. Então, assim, se você quer mirar a tua bazuca pro Gabriel, tu tá dentro de um canhão. Aí tá vendo o Gabriel e tu vai mirar ali a arma pra dar um tiro nele, tu vai ter que mirar no Pedro pra dar também nele, irmão. Falar do Gabriel hoje, não tem como você não bater no Pedro. E assim, é uma merda? É uma merda, porque os nossos dois centroavantes estão fodidos. O primeiro lance do jogo que o Gabriel perde é bizonho. Caraca, ele vem na velocidade, o Arthur realmente, ele aponta uma situação que ele não vem jogando para o meio, ele não vem carregando a bola para o meio para ficar com a feição de quem vai bater com a esquerda. Ele continua carregando, todo errado, carregando, e quando chega em cima do goleiro, ele tenta deslocar com a esquerda. Por quê? Porque a porra da perna direita dele é cega. Aí tu vê um Pedro entrando, cara, irmão, desculpa. Um dos primeiros lances do Pedro, ele vai dominar uma bola para devolver uma tabela, ele erra. Ele vai... Sorte que o cara lá do Volta Redonda também errou o bote, mas o Pedro entra e também não fez nada. Então, assim, a preocupação hoje é os nossos dois atacantes enfrentam uma grave e uma séria situação com relação à parte mental. Os dois estão mal tecnicamente e com certeza não estão muito bem de cabeça, cara. O Pedro acabou de sair de um jogo contra o Botafogo que ele foi vaiado. Aí o Gabriel sai hoje, mesmo sem jogar porra nenhuma também, nada absurdo, e é aplaudido. Não há lógica. O torcedor não tem lógica, tá? Tem gente... Aí agora vocês estão xingando o Gabriel no chat, mas no Maracanã estão aplaudindo, entendeu? E acontece uma série de coisas que são, assim, malucas. E não dá para acreditar. Então, assim, se você quer bater no Gabriel, bata, é o seu direito. Também acho que ele não está jogando nada. Só não pode chamar mais ele de gordo porque ele refletiu e parece que ele voltou para a temporada mais magro, tá? Tá muito mais no shape. Só que se você quer bater no Gabriel, olha um pouquinho com o carinho que o Pedro está fazendo dentro de campo, irmão. O Pedro também não tá nenhum jogadoraço assim para você passar pano para ele, enquanto as críticas vão apenas em cima do Gabriel. E eu não tô aqui para defender Gabriel não, tá? Não tô aqui para o advogado do Gabriel, muito pelo contrário. Eu tô aqui pelo bem do Flamengo. E Arthur, hoje os dois centroavantes do Flamengo não estão fazendo bem pro Flamengo. Isso é um problemaço, irmão. Porque os dois homem-gol não estão fazendo gol direito. Hoje foi um de pênalti, um Gabriel que teve que fazer um gol que, porra, também se ele perde aquele ali é sacanagem. Beleza, é o gol a lá Gabriel. Mas assim, a gente tem que começar a pontuar essas coisas. A fase dos dois é tenebrosa. Não tem como. Eu li um comentário, acho que foi no Twitter, sobre o jogo de hoje, onde teve um amigo que escreveu assim, não exatamente com essas palavras, mas ele fala assim: por enquanto eu não sei definir o que é o Flamengo do Tite. Eu não vejo evolução num Flamengo como um todo, como um time, né, com 11 jogadores aí atuando juntos. Mas eu vejo um Flamengo que outrora aparece em destaques individuais. E aí eu concordo com a análise dele. De fato, às vezes você vê pouquíssimas, raríssimas as jogadas que são feitas em dupla, trio, né, ou quarteto, por exemplo, uma troca de passes, como a gente viu hoje, por exemplo, naquela jogada que o Gerson foi parado pela bela defesa do goleiro do Volta Redonda, que foi uma troca de passes envolvendo 3 ou 4 jogadores. Então, às vezes acontece algo nesse tipo, mas raramente acontece, e na maioria das vezes que alguma coisa de brilho acontece é por brilho individual. E aí esse brilho individual, quando você depende do individual para o centroavante, a parada fica mais difícil. Por exemplo, se um lateral, né, sem citar nomes, brilha de maneira sozinha, ele consegue se destacar, a gente consegue perceber, porque ele pode fazer uma puta jogada e passar a bola para o meio de campo ou para o atacante para finalizar a jogada ou encaminhar para finalizar a jogada.
os outros caras do campo podem fazer a mesma coisa. Agora, o camisa 9, para brilhar individualmente, ele teria que ser um Ronaldo Fenômeno, praticamente. Pegar essa bola mais para trás, driblar, ir para cima, driblar 1, driblar 2, bater pro gol, ou então pegar uma arrancada, partir em alta velocidade, fazer um corte. Quer dizer, exige um pouco mais. E os nossos centroavantes, ultimamente, como é que eles têm feito gol? Dependendo do brilho de outro jogador para deixar esse cara na cara do gol e esse cara só dar o último toque. É a função do camisa 9? É a função do camisa 9. É dar o último toque na bola, encostar nela uma vez só, o suficiente para empurrar para o fundo do gol. Porém, aí entra a crítica da galera, né? Não estou dando a minha opinião também, mas compartilho um pouco dela, de que o brilho individual vem salvando alguns jogadores e vem salvando, inclusive, os nossos camisa 9 que estão em má fase. Gabigol, por exemplo, está numa fase ruim? Está numa fase ruim. Mas graças a uma bela jogada e um belo passe do Luiz Araújo, deixou o Gabigol na cara do gol e ele bateu para dentro e fez o que ele tem que fazer. Não dá para ficar dependendo só disso para tudo acontecer. O time precisa jogar como um todo para que todo mundo melhore a sua fase. Então aí eu concluo dizendo o seguinte: realmente, Cleiton, o Pedro e o Gabigol estão numa fase ruim? Estão. Assim como a maioria de alguns jogadores desse clube do Flamengo que estão numa fase ruim desde o ano passado. Então não tem como você melhorar a fase de 2 jogadores tendo mais jogadores em fase ruim vindo por trás, onde para esses 2 brilharem, a gente precisa do brilho dos outros. Não tem como a gente chegar aqui e falar o Pedro e o Gabigol estão voando e ao mesmo tempo falar que a Arrascaeta, De La Cruz, exemplo, tá? Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar estão mal. Não tem como. Essa frase ela não vai existir. Então a gente precisa do conjunto da obra funcionando melhor. Agora, Pedro e Gabigol, eu acho que a parada fica muito seletiva, né? O Gabigol tem as pessoas que odeiam o Gabigol muito por 2023, que foi uma temporada horrorosa do Gabi. Mas muitos amam o Gabigol pelo que ele fez de 2019, quando ele chega ao Flamengo, até 2023, que é o ano ruim dele. E eu não julgo nem quem odeia e não julgo nem quem ama. Eu, particularmente, eu não preciso viver nesse imediatismo que a torcida tem, nesse extremismo que a torcida tem. Porque, como eu falei, né, tem uma galera que ama e tem uma galera que odeia. Ou seja, é um 8 ou 80. Eu não faço parte nem do 8 e não faço parte nem do 80. Eu respeito o Gabigol pela sua história, é um ídolo pessoal meu e eu respeito demais por isso. Não me inibe de fazer críticas pontuais a qual eu acho que ele merece, né? Venha merecer. O Pedro não tem essa idolatria que o Gabigol tem por conta do histórico ser bem menor, né? E porque ele não esteve presente nas campanhas de sucesso desse Flamengo, dessa última geração, dessa atual geração. Então, por conta disso, fica seletivo a porrada, né? A galera que ama o Gabigol bate no Pedro, a galera que odeia o Gabigol pede o Pedro, e acaba que eu acho que o número maior de pessoas que amam o Gabigol para odiar o Pedro são maiores. E, cara, eu acho que isso tem que acabar. Tem que entender que os dois estão em fase ruim, temos que criticar os dois precisam evoluir, os dois precisam querer mais, só que, ao mesmo tempo, o time inteiro precisa querer mais e evoluir para que a bola chegue no final do terço, ali no terço final, para uma conclusão em gol, cara. Por isso que eu peço algumas mudanças, alguns testes, principalmente, para fazer o contexto melhorar.